verbo transitivo e verbo intransitivo. Bem, olha só, é muito simples, não tem segredo nenhum essa matéria, não tem nenhum terror. Observe só, eu tenho esse exemplo aqui, um sujeito simples, Maria, e eu vou colocar alguns verbos aqui, ó. Comeu, viu, caiu e morreu. Olha só, toda vez que eu digo Maria comeu, quem come, come algo. Do mesmo jeito, quem viu, viu algo. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar do nada para uma pessoa e falar, ó, Maria comeu. A pessoa vai perguntar, comeu o quê? Maria viu. Viu o quê? Ou seja, sem um contexto específico, esses dois verbos, tanto o comeu quanto o viu, não fazem sentido sozinhos. Ou seja, eu preciso falar o que a Maria comeu, eu preciso falar o que a Maria viu. Agora, olhe bem a diferença em relação a Maria caiu. Eu não preciso falar mais nada. Eu posso colocar um ponto final aqui. Maria caiu. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de contexto e a pessoa com a qual eu esteja conversando saiba quem é a Maria, eu não preciso falar mais nada. Maria caiu. Maria morreu. A informação está completa nesses dois casos. Diferente do comeu, diferente do viu, que se eu disser Maria comeu ou Maria viu sem algum contexto, esses dois verbos não fazem sentido sozinhos. Aqui que está a diferença. Os verbos que precisam de complemento são chamados de verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles não fazem sentido sozinhos. Já os verbos que, num determinado contexto, fazem sentido sozinhos, não precisam de nenhum complemento, eles são chamados de intransitivos, ok? Se eu tiver a seguinte frase, onde está o jiló? Eu tenho um locutor falando e o interlocutor responde, Maria comeu. Nesse contexto aqui, o comeu faz sentido sozinho, já fica implícito na frase anterior, já fica implícito no contexto que esse verbo não precisa de nenhum complemento nessa segunda oração. Logo, nesse caso aqui, esse comeu vai ser verbo intransitivo, que a maioria dos estudiosos, quem vai fazer exercício, coloca como VI, verbo intransitivo, porque nesse contexto, o termo comeu, o verbo comeu aqui nessa segunda oração, não precisa de complemento. Agora, veja esse segundo, como eu já havia dito, se eu tenho, nesse caso aqui, do nada, eu chego uma pessoa, diferente do exemplo anterior, em que havia um contexto, eu chego e falo, Maria comeu. Esse comeu aqui não faz sentido sozinho, eu preciso falar, comeu o quê? Então, aí sim, eu vou colocar, Maria comeu o jiló. Então, eu tenho um verbo transitivo, porque ele necessita de um complemento. Ele não faz sentido sozinho, então eu preciso de um complemento para que ele possa fazer sentido. Então, só para a gente poder memorizar, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, enquanto o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Ok? Emprega-se S em adjetivos que terminam em oso, osa. Exemplo, gostoso, gostosa. Também usamos S nos adjetivos pátrios com o sufixo es e esa. Exemplo, inglês, inglesa. Nos substantivos terminados em es e esa. Exemplo, freguês, freguesa. Nos sufixos gregos ese, isa e ose. Exemplo, catequese, sacerdotisa, glicose. Nos verbos derivados de palavras cujo radical termina em S. Exemplo, analisar,
de análise, temos nesse caso análise, que é um substantivo escrito com S, que dá origem ao verbo analisar. Se a palavra primitiva é escrita com S, o derivado também será. Nas formas dos verbos por e querer e seus derivados. Exemplo, pusemos e quiseram. Nos nomes próprios de pessoas. Exemplo, Elizabeth, Teresa, Eliseu, Heloísa, Queiroz, Isabel, Inês, etc. Então, a forma correta da escrita de nomes próprios é com S. Nos seguintes vocábulos: abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, 20º, visita, etc. Emprega-se Z nas palavras derivadas em zal, zeiro, zinho, zinha, zito, zita. Exemplo, manguezal, cafezinho, cãozinho, avezita, etc. Nos derivados de palavras cujo radical termina em Z. Exemplo, cruzeiro deriva de cruz, que é escrito com Z. Portanto, cruzeiro se escreve com Z. Enraizar deriva de raiz, que é escrito com Z. Portanto, o seu radical enraizar também é escrito com Z. Os verbos formados com sufixo isa e palavras cognatas, ou seja, que apresentam o mesmo radical. Exemplo, fertilizar, civilizar, etc. Substantivos abstratos terminados em esa, derivados de adjetivos e denotando qualidade física ou moral. Exemplo, pobreza é um substantivo abstrato, derivado do adjetivo pobre. Então, escrevemos com Z. Limpeza é um substantivo abstrato, derivado do adjetivo limpo. Escrevemos com Z. As seguintes palavras também são escritas com Z: azar, aprazível, chafariz, proeza, vazante, azeite, baliza, cicatriz, vazar, azáfama, buzina, ojeriza, vazamento, vizinho, azedo, prezar, vazão, xadrez, amizade, vazar, etc. Emprego correto das letras G e J na escrita das palavras. Usamos o G nos substantivos terminados em agem, igem, ugem. Exemplos: barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, exceção, pagem. Então, memorizando, se as palavras terminam com agem, igem e ugem, é G nelas, mas a língua portuguesa apresenta exceções. Então, esteja atento e atenta. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, também usamos a letra G. Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Exemplos: engessar, que vem de gesso, massagista, de massagem, vertiginoso, de vertigem. Então, nessa situação, devemos verificar qual a palavra primitiva, ou seja, se a palavra que você está analisando se origina de uma palavra anterior, e essa palavra anterior é escrita com G, as palavras que se originam a partir dela também serão escritas com G. Gesso é escrito com G. Engessar deve ser escrito com G também. Massagista vem de massagem. Massagem é escrito com G. Massagista, portanto, deverá ser escrito com G também. Vertiginoso é originado de vertigem. Vertigem nós escrevemos com G. Vertiginoso será escrito da mesma forma com a letra G. Nos seguintes vocábulos. Agora vamos entender as regras das palavras escritas com J. Nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Exemplos: arranjar, arranjo, arranje, arranjem. Despejar e todos os seus derivados: despejo, despeje, despejem. Gorjear e todos os seus derivados: gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, enferruje, enferrugem. Viajar, viajo, viaje, viagem. Observe que no caso de viagem, nós temos essa palavra ora escrita com J e ora escrita com G. Qual a diferença?
Quando viagem é substantivo, é escrita com G. Exemplo: eu fiz uma viagem maravilhosa no final de semana. Quando viagem é verbo e, portanto, indica ação, é escrita com J. Espero que eles viajem bem. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Exemplos: laranja. Laranjeira será escrito com J. Cereja. A palavra cerejeira origina de cereja e, portanto, será escrita com J. Loja. Lojista. Lojista vem de loja. Então, vamos escrever com J. Varejo. Varejista será escrito com J. Lisonja. Lisonjeador é escrito com J porque deriva de lisonja. Rijo. Enrijecer é escrito com J, já que deriva da palavra anterior. Nojo. Nojeira será escrito com J. Jeito. Ajeitar. Então, se a palavra primitiva é escrita com J, a derivada também será escrita com J. Nos seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajoso. Sabem para que eles servem? Vamos conhecer alguns desses sinais e qual a sua função. O ponto final. O ponto final serve para indicar o final de uma frase, o fim de um pensamento. Olha o exemplo: Adriano adora ir ao teatro. A vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e também separar o nome do lugar na escrita das datas. Vamos ver os exemplos? Goiânia, 22 de fevereiro de 2009. Hoje vamos ao parque, almoçar na casa dos meus avós, ao shopping e ao teatro. O ponto de interrogação. Ele indica que você tem alguma dúvida, uma pergunta, um questionamento. Olha o exemplo: você não quer passear comigo? O ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica uma alegria, um espanto, uma irritação, um medo, uma tristeza. Olha o exemplo: que delícia! Esse bolo é maravilhoso. O ponto e vírgula. O ponto em vírgula, ele vem indicar uma pausa maior do que a vírgula no momento da sua leitura. Exemplo: precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. 2 pontos. O que os 2 pontos indicam? Bom, eles são usados para fazer explicações sobre algo, indicar uma relação ou indicar a fala de um personagem em um diálogo. Olha os exemplos: gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. No meu colégio há quadra de esportes, piscina e salão de festas. Mamãe disse: filho, tome cuidado. Travessão. O travessão, ele vem indicar a fala de um personagem e geralmente é usado depois dos 2 pontos. Olha o exemplo: mamãe disse: filho, tome cuidado.